Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 14 de março e eu sou o seu companheiro leitor, Ilson Pereira. Mas antes de avançarmos, queria-vos recomendar que se subscrevam todos aqui ao canal e que abençoem a outros com esse conteúdo diariamente a partir desta comunidade que aqui fazemos parte, partilhando com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Facts, que você pode encontrá-lo em PDF no link abaixo aqui na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter alguns dias disponíveis para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem ler a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de pelo menos ter um contacto com toda a narrativa bíblica durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Vamos agora abrir com umas palavras de oração antes de assim iniciarmos a leitura da Palavra de Deus. Oremos. Querido e soberano Deus, Pai, obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor nos revelará hoje. Garante-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, nos livros de Números capítulos 33 a 36, Salmos capítulo 61, Mateus capítulo 25 versos 31 a 46 e no livro de Romanos capítulo 9 versos 1 a 18. Podemos já começar? Então vamos lá. Números capítulo 33, os acampamentos desde o Egito. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, sob a ordem de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são estas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramassés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto eles sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramassés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto, e partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está de fronte de Baal-Zephon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado caminho 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam-se em Alus. Partiram de Alus e acamparam-se em Redifim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Kibrot Atavá. Partiram de Kibrot Atavá e acamparam-se em Azerote. Partiram-se de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon Peres.
partiram de Rimon Peres e acamparam-se em Libna, partiram de Libna e acamparam-se em Rissa, partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata, partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Sefer, partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Arada, partiram de Arada e acamparam-se em Makelot, partiram de Makelot e acamparam-se em Taate, partiram de Taate e acamparam-se em Terra, partiram de Terra e acamparam-se em Mitka, partiram de Mitka e acamparam-se em Asmona, partiram de Asmona e acamparam-se em Moserot, partiram de Moserot e acamparam-se em Bene-Jacã, partiram de Bene-Jacã e acamparam-se em Or-Agid-Gadi, partiram de Or-Agid-Gadi e acamparam-se em Jotbatá, partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona, partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber, partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz, partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom, à morte de Arão. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão de idade de 123 anos quando morreu no Monte Or. Então ouviu Cananeu, rei de Arad, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona, partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom, partiram de Punom e acamparam-se em Obot, partiram de Obot e acamparam-se em Ije-Abarim, no limite de Moab, partiram de Ije-Abarim e acamparam-se em Dibom-Gad, partiram de Dibom-Gad e acamparam-se em Almon-Diblataim, partiram de Almon-Diblataim e acamparam-se nos montes de Abarim, de fronte de Nebo, partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moab, junto ao Jordão, na altura de Jericó, e acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Jazimot até Abel-Sitim, nas campinas de Moab. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moab, junto ao Jordão, na altura de Jericó, fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para a possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis a herança maior, à pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles? Números capítulo 34. Os confins da terra. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites.
A região sul vos será desde o deserto de Zim até aos limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do Mar Salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia e sairá a Azar Adar e passará a Azmon. Rodeará mais este limite de Azmon até ao ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande, esta vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte, desde o mar grande marcareis ao monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amat, e as saídas deste limite serão até Zedad. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o limite do norte, e por limite do lado oriental marcareis de Azar-Enã até Sefã. O limite descerá desde Sefã até Ribla para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Kinneret para o lado oriental. Descerá ainda ao lado do Jordão, e as suas saídas serão no mar Salgado. Esta vos será a terra segundo os limites de seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo, porque a tribo dos filhos de Rubenitas, segundo a casa de seus pais, é a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também. A meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Os homens que devem repartir a terra. Disse mais o Senhor a Moisés: são estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá: Caleb, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Abiúd; da tribo de Benjamim, Elidad, filho de Quislom; da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buki, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfod; da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã; da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnac; da tribo dos filhos de Issacar, o filho Paltiel, filho de Azan; da tribo dos filhos de Aser, o príncipe Aiud, filho de Selomi; da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúd. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Números capítulo 35. As cidades dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles estas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. Fora da cidade, o lado oriental, medireis 2000 côvados, do lado sul 2000 côvados,
do lado ocidental 2.000 côvados e do lado norte 2.000 côvados, ficando a cidade no meio. E estes lhes serão os arredores das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, às quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas; se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas, na proporção da herança que lhe tocar. 6 cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Execução do homicida. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa, e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu, é o homicida, o vingador do sangue. Ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Porém, se o empurrar subitamente sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outra será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio,
para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue profana a terra, nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois a terra na qual vos habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números capítulo 36. Casamento de herdeiras. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou a meu senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofiade se desse a suas filhas. Porém, casando-se elas com algum dos filhos de outras tribos, os filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vieram pertencer. Assim, se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo daqueles a que vieram pertencer. Assim, a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofiade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular, cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofiade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofiade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel nas campinas de Moab, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E assim concluímos a leitura do livro de Números. Salmos capítulo 61. Oração pelo rei ao mestre de canto, com instrumentos de cordas de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei,
duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Conceda-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Mateus capítulo 25, versos 31 a 46. O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separará dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Romanos capítulo 9, versos 1 a 18. Paulo e a incredulidade dos judeus. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. A rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência.
Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. A rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aqui assim terminamos a leitura da Palavra de Deus conforme o nosso plano por hoje. Vamos agora fechar com umas palavras de agradecimento ao nosso Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua Palavra absoluta da verdade. Obrigado pelas coisas que aqui nos foram acrescentadas mais uma vez neste dia. Por favor, ajuda-nos na aplicação da Tua Palavra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por aceitar e escutar aqui a Palavra de Deus. Por favor, se gostar ou se tem algum comentário, deixa-nos a sua reação a essa leitura, a sua subscrição aqui no canal e ative as notificações para poder receber as próximas publicações diariamente. Voltamos a nos encontrar aqui amanhã.